Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do VemSeg. Meu nome é Vanderlei Clodiano, hoje é dia 31 de julho, sábado. É hoje que vai ser a live comigo e o Vitor Neres. E eu convido você, tá bom? Para prestigiar essa live. Me apoiem lá, tá bom? Eu quero ver vocês lá nessa live. Eu tô deixando no final da descrição aqui do meu vídeo o link que é da live, tá bom? Vocês apertam ali e vai lá e aperta no lembrete. Para quando a live for começar hoje, né, nesse sábado, dia 31, às 20 horas, vocês vão receber a notificação e vão poder estar comigo lá nessa live. Então eu conto com o apoio de vocês. Eu quero compartilhar algo bem especial com vocês, tá bom? Nessa live, então não percam. Eu quero compartilhar hoje também com vocês rapidamente, antes de entrar na escritura aqui do VemSeg-me de hoje, um sonho que eu tive essa semana. Tá bom? Eu estava com um prato de comida e nesse prato de comida tinha pouca comida e tinha 3 pedacinhos de carne. E aconteceu que veio uma pessoa, não consegui identificar que pessoa era essa, e disse assim: olha, essa pessoa aqui vai poder ajudar vocês. Ele disse apontando para mim e que eu poderia ajudar aquelas pessoas. Eu olhei para o meu prato e falei: tem pouca comida aqui, mas eu posso ajudar. E aí quando eu olhei, né, como tinha 3 pedaços de carne, um pouco de comida, eu posso dividir entre 3. Assim eu pensei que estava na minha capacidade ali dividir entre 3. Mas quando eu olhei, havia 5 crianças, com cada uma com um prato vazio. Eu falei: nossa, e agora? E quando eu olhei, a pessoa não estava mais lá, a pessoa que pediu, né, para mim compartilhar ali aquilo. Ele falou, ele não falou para compartilhar, ele falou: essa pessoa aqui, ela vai poder ajudar vocês. E ele foi embora. E aí eu fiquei ali naquela situação e eu falei: nossa, o que eu tenho aqui só dá para 3 e vai ser bem pouco para 3. Mas eu acredito que pode acontecer um milagre. E aí eu peguei e as crianças estavam com o prato estendido e eu comecei a colocar um pouquinho de cada comida e voltava para o outro prato, né? E aí eu pegava um pedacinho de carne, colocava em um prato, no outro. E aí quando eu colocava no último prato, ainda tinha comida no meu prato. E aí eu voltava colocando. E aí no final eu tinha no meu prato comida e todos os outros pratos estavam cheios. E aí eu lembrei de Jesus Cristo, né, quando ele faz o milagre da multiplicação. E aí eu falei: nossa, isso foi um milagre, verdadeiramente foi um milagre. E aí veio uma voz e me dizia: não é este o milagre. E eu fiquei bem confuso, porque eu estava vendo o milagre. E aí a voz falou: não é este o milagre? E aí eu não entendi. E aí a voz disse: o milagre é a pessoa ter pouco e ainda assim compartilhar. E naquele momento eu lembrei de uma ocasião, no começo da pandemia, algumas pessoas desempregadas, não podendo trabalhar aqui na minha ala. Eu sou presidente do coro aqui na minha ala, a ala Jardim IP. E o que acontece? Algumas pessoas que eu amo vieram pedir ajuda porque ficaram desempregadas, não tinham como pagar o aluguel, a moradia, não tinham alimento, tinham crianças para ser alimentada. E eu me coloquei na situação de poder ajudar aquelas pessoas. E tinha uma pessoa que era amigo meu. Eu falei: nossa, o que eu posso fazer por essa pessoa? Eu tenho 100 reais, eu poderia facilmente, de bom grado, dar esses 100 reais, mas eu não tenho mais que isso para dar, né? Mas o que seria 100 reais para cobrir um aluguel aí? Aqui o aluguel na minha área aqui, na minha região, é de 800 a 1.300 reais, tá bom? Nessa faixa. O que seria 100 reais para pagar um aluguel desse valor? É muito pouco. E nesse momento que eu tive esse sentimento, eu lembrei sobre o jejum. E aí eu tive a oportunidade de fazer o jejum. E por meio, né, do recurso de oferta de jejum da igreja, essas famílias puderam ser ajudadas. E eu me senti muito grato à igreja por conta disso. Tá bom? Então eu fiquei muito feliz com essa ocasião. E quando a voz disse: não é este o milagre é você ter pouco e ajudar, eu lembrei sobre o jejum. Então eu quis compartilhar com vocês que o verdadeiro milagre é, mesmo a gente tendo pouco, ainda assim a gente compartilhar.
tá bom? E o meu pouco com o seu pouco vai ser muito e vai poder suprir a necessidade de todas as pessoas, né? E aí eu lembrei de João capítulo 6, versículo 9. Aqui diz o seguinte, João 6, capítulo 9. Peraí que eu me perdi aqui. Aqui. Foi a segunda ocasião em que Jesus Cristo estava fazendo aqui a multiplicação, né, dos pães e dos peixes. Então havia muita gente ali, e aí, como os apóstolos já tinham visto ele fazer a multiplicação uma vez, levaram um rapaz até ele, que tinha um pouco de alimento ali. E aí está em João capítulo 6, versículo 9, diz assim: Eis aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tantos? Ainda os apóstolos perguntaram, o que é isso para tanto? Né? 5 pães e 2 peixes, para aquela multidão. E aí Jesus Cristo faz o milagre. Então eu queria dizer que o que é isso para tanto? Né? Mesmo o seu pouco que você puder compartilhar, vai ser muito, porque Deus ele vai fazer a multiplicação quando nós todos se unimos no mesmo bem. Bom, estou compartilhando esse sonho que eu tive por conta do jejum, e este domingo agora é dia de reunião de jejum, tá bom? Então que possamos aí fazer nossa oferta ao Senhor e jejuar, tá bom? Vamos lá para a designação do Vem Segue de hoje. Eu vou compartilhar aqui hoje a minha escritura do coração. Fica aqui na seção 84, do versículo 33 ao versículo 40. Bom, o versículo 33 e o 34 diz assim: Pois aqueles que forem fiéis de modo a obter esses 2 sacerdócios de que falei, e a magnificar o seu chamado, serão santificados pelo Espírito para a renovação do corpo, tornando-se os filhos de Moisés e de Arão, a semente de Abraão, a igreja e o reino e os eleitos de Deus. Bom, eu gostaria de ler esses 2 versículos aqui com uma ótica um pouco diferente. Se vocês não entenderam ou tiver alguma pergunta, eu estou deixando no final da descrição do meu vídeo também o meu WhatsApp, caso vocês tenham alguma pergunta, tá bom? Aí eu posso dar alguma fonte para vocês estudar sobre isso, tá bom? Porque na verdade as mulheres, elas têm poder no sacerdócio também. O que elas não têm é um ofício dentro do sacerdócio, tá bom? Então elas têm poder e elas têm autoridade no sacerdócio também. Então eu gostaria de ler essa escritura com a outra ótica, conforme ele está falando aqui sobre a renovação do corpo. E a renovação do corpo não é somente para quem recebeu o sacerdócio de Arônico e o sacerdócio de Melquisedeque. É realmente quem recebeu as ordenanças desse sacerdócio. Então essa escritura para mim, ela está falando sobre o recebimento das ordenanças do sacerdócio arônico e do sacerdócio de Melquisedeque. Então aqueles que recebem as ordenanças, tá bom? Como o batismo, entrar no templo, eles vão ter uma renovação do corpo, tá bom? Uma renovação física, realmente vai ter mais energia. E essa renovação, ela é espiritual também, porque o que acontece? Nós podemos ver claramente, eu pelo menos eu vejo claramente a diferença entre os missionários de tempo integral com outros jovens, né, que não guardam a palavra de sabedoria. Fisicamente você consegue ver ali o semblante de Cristo nesse jovem, não somente nos elders, né, e nas sisters, mas também nos membros da igreja que se esforçam para guardar os convênios que fez. Então essa escritura aqui, falando sobre se tornar a semente de Abraão, né, os filhos e filhas de Moisés ali, né? Então, se trata sobre entrar no convênio. Quando nós entramos no convênio, nós se tornamos a igreja de Deus, os eleitos de Deus, tá bom? Então vamos ver por essa ótica aqui. Aqueles que recebem as ordenanças por meio do sacerdócio arônico e de Melquisedeque, eles recebem a renovação do corpo, tá bom? Vai ter mais energia. Mesmo que você esteja cansado, no outro dia você vai ter restabelecido aí as suas forças. Vamos continuar nos versículos aqui, do 33 em diante aqui agora. E também todos os que recebem esse sacerdócio, a mim me recebe, diz o Senhor. Pois aqueles que recebem os meus servos, a mim me recebe. E aquele que recebe a mim, recebe meu Pai. E aquele que recebe a meu Pai, recebe o reino de meu Pai. Portanto, tudo o que o meu Pai possui ser-lhe-á dado. Bom, então aqui está falando sobre
essa sessão ela é missionária e ele está falando para os elders que iriam pregar o evangelho. Então essa autoridade que eles estavam indo pregar sobre a autoridade do sacerdócio, ela é conferida também às sisters, né, quando elas iam pregar ali. Então quando uma sister vai pregar, compartilhar o evangelho, ela vai sobre a autoridade do sacerdócio, assim como os elders, tá bom? Então é dessa autoridade que ele está falando. Quando as pessoas aceitam por meio das ordenanças a entrar para a igreja, elas estão recebendo a Cristo. Elas estão se tornando parte do convênio do Senhor, estão se tornando os eleitos do Senhor. Tá bom? Então essa escritura fala sobre isso. E uma pergunta que fizeram no meu canal, né, a respeito da qual é a diferença, né, porque fala sobre o sacerdócio arônico ser recebido por meio de convênio, o sacerdócio de Melquisedeque por meio de juramento e convênio. Qual é a diferença? Perguntaram para mim no meu canal, não lembro quem foi agora, tá bom? Mas perguntaram por conta dessa designação dessa semana. Eu vou compartilhar um pouquinho sobre isso, aí eu volto no versículo aqui, tá bom? No Guia de Estudo das Escrituras diz assim: um juramento é uma afirmação solene de que uma pessoa será verdadeira e fiel às suas promessas. Um convênio é uma promessa solene entre duas pessoas. O sacerdócio arônico é recebido apenas por convênio, tá bom? Já o sacerdócio de Melquisedeque, ele é recebido ali por meio de juramento e convênio, conforme está explicado aqui no Guia de Estudo das Escrituras. Então agora eu vou explicar na Escritura o que é então o juramento e o que é o convênio, tá bom? Vamos lá. O versículo 40 agora, da seção 84. Portanto, todos os que recebem o sacerdócio recebem esse juramento e convênio de meu Pai, que ele não pode quebrar nem pode ser removido. Bom, então, de quem é o juramento? Conforme nós lemos no Guia Estudo das Escrituras aqui, fala que o juramento é o cumprimento, eu vou até voltar aqui para não ter um erro. O juramento é uma confirmação solene de que uma pessoa será verdadeira e fiel na sua promessa. Então, essa promessa aqui é que todas as pessoas que entram por convênio, que recebem as ordenanças do sacerdócio arônico e do sacerdócio de Melquisedeque, tá bom? Elas recebem um juramento. O juramento quem faz é Deus, é uma pessoa. Então nós estamos recebendo esse juramento, tá bom? Ele compartilha conosco esse juramento para que nós entremos para a sua presença, para que possamos herdar todas as coisas que o Pai possui. Então quando fala juramento e convênio do sacerdócio, o juramento quem faz é Deus, é uma pessoa. O convênio aí somos nós, porque o convênio é entre duas pessoas, é entre nós e Deus, tá bom? Então essa é a diferença. Eu vou ler de novo aqui, aí você pode ver a diferença aqui. Vou voltar um versículo para cima aqui, ó, do 39 e o 40. Isto está de acordo com o juramento e convênio que pertence ao sacerdócio. Portanto, todos os que recebem o sacerdócio recebem esse juramento e convênio de meu Pai, que ele não pode quebrar nem pode ser removido. Então, aqui está falando, né? Vou dar um exemplo claro aqui, né? Quando ele fala sobre o sacerdócio arônico, que não é recebido sobre juramento, mas o sacerdócio de Melquisedeque é recebido sobre juramento. No templo nós fazemos os convênios com o Senhor, que é recebido por meio desse juramento, com as promessas de Deus para nós. Deus ele jurou, tá bom? Então é algo pessoal. Então quando fala juramento e convênio do sacerdócio é porque Deus ele jurou essas promessas. E ele é verdadeiro e fiel e vai cumprir. Ele não pode quebrar esse juramento, tá bom? E o convênio é nós, aí é a nossa parte. O convênio é a nossa parte com a de Deus, ou seja, o meu compromisso com Deus, tá bom? Então o convênio já envolve duas partes aí. Então é essa escritura que eu quero compartilhar. Ficou um pouquinho grande a mensagem hoje, mas muito obrigado por terem ouvido até o final. Não percam a live hoje às 20 horas no canal do Vitor Neto. Vou deixar aqui no final da descrição do meu vídeo, tá bom? O link da live. Só apertar lá e apertar na parte lembrete, para que na hora que for começar a live ali, às 20 horas hoje, vocês vão receber a notificação e poder assistir a live. Eu quero compartilhar algo com vocês nessa live e espero vocês lá. E deixo essa mensagem com vocês
Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.